bem-vindos a mais um episódio do Evcast. Para você que não me conhece, eu sou a Evelyn Quintana e esse é mais um episódio, o 9º episódio do nosso podcast. E se você chegou até esse vídeo, certamente já sabe quem é a nossa convidada, muito especial, então já deixe seu like aí, se inscreva no canal, vamos compartilhar com toda a família, porque vem história boa por aí. Então, vou apresentar para vocês aqui a minha convidada, Paty Sattler. Patrícia Sattler, seja bem-vinda. Obrigada, Evelyn. Muito obrigada mesmo pelo convite. Eu que estou feliz em te receber aqui. Como a gente já estava conversando um pouquinho antes de começar a gravação, né? Já te sigo há um tempo aí nesse mundo de festas, né? Pesquisando sobre lembrancinhas e nós estamos muito felizes de você estar aqui. Mas antes, gente, deixa eu apresentar para vocês a minha convidada. Vamos falar um pouquinho dela aqui. A Paty é mineira de BH. Ela mora em Campinas há 6 anos, porque o marido dela veio transferido, né? Pela empresa. O nome dele é Heráclito Sattler. Eu falei que ia ser um trava-línguas, mas ó, falei certinho. A Patrícia, ou melhor, Paty, é formada em gestão de pessoas. Quando ela ainda morava em BH, ela era gerente de RH de todas as lojas Hering. Hoje ela é empresária aqui em Campinas. Também é mãe da Laura, de 17 anos, do Gabriel, de 13 anos, e do pequeno Enzo, de 4 aninhos. Isso mesmo. Que lindo, que família linda, né? 3 filhos, uma já quase completando a maioridade. Verdade. E... já namora. Ai, meu Deus do céu. Mas é uma gracinha, assim, sabe? Que São 3 filhos e, assim, muito, muito amados, né? É uma bênção de Deus. Filhos é tudo de bom na nossa vida, né? Eu sou apaixonada. Ai, que bom. Mineirinha de BH, cidade boa. Adoro. Eu fui lá uma vez. Você conhece então BH? Conheço BH e disse que moraria lá fácil. Assim, eu falo que quando eu fui, na verdade, alguns anos atrás, não lembro em que ano, fui num congresso em Betim. Muito próximo. E aí a gente aproveitou para dar uma esticadinha em BH e eu falei pro meu marido, olha, me adapto muito fácil a mudanças, viu? Moraria aqui fácil. Principalmente as delícias de Minas. Nossa, então, eu sou mineira também, não sei se você sabe. Só que eu moro, sou de uma cidade aqui mais perto, que é Guaxupé. Ah, tá. É mais pertinho aqui, né? BH, mas, nossa, eu moro no meu coração. Daqui em BH são 600 quilômetros, né? É bem longe. Mas faz parte, né? Ele, conforme você falou no início, ele foi transferido e não teve como, é família. E eu lembro que ele veio, ficou 3 meses aqui e eu 3 meses lá, porque era final do ano e eu queria terminar o ano letivo com as crianças. Até então eu tinha a Laura e o Gabriel. Então eu falei, vou terminar o ano letivo, você vai e eu vou. E eu lembro que eu cheguei em Campinas, assim, né, no aeroporto aqui, no dia 23 de dezembro. Nossa. 23, véspera de Natal, assim, com mala, com tudo, bem com a mudança. E caí de paraquedas. Eu falo que eu caí de paraquedas em Campinas. Então, assim, final de ano, aí chega janeiro, a mudança demorou, porque festas, né, meu carro não veio no caminhão. Então, eu fiquei... Gente, assim, não é fácil. Falar pra você que é fácil, não é. Mas eu lembro que eu falei pra mim mesma, eu tinha 2 opções. Ou eu chorava, ou eu vendia lenço. Né? Minha opção foi laços. Então, foram os laços que tudo começou, né? Então, assim, na verdade, os laços começou por causa que a minha filha, na época, tinha 9 anos. Ela usava muitos lacinhos que são de BH. E eu brinquei com essa amiga minha que fazia. Ela faz até hoje, a Liliane. Que eu ia vender aqui em Campinas. Então, foi uma brincadeira. Então, tudo começou com uma brincadeira que deu certo. Uma brincadeira que deu certo. Então, assim, minha filha passeando no condomínio, as pessoas elogiavam. Falavam, nossa, que laço diferente, uma estampa diferente, um acabamento. Por que você não vende? Eu ainda brincava. Falava, imagina, eu não sou vendedora. Ainda falava, eu dou treinamento para os vendedores da Hering. Eu não sou a vendedora. Então, na minha cabeça... O vender não era eu. Eu era uma gestora de recursos humanos, no qual eu fazia lá o treinamento, não o ato de vender. E mal sabia, né? O que ia então, dar. assim, eu até comentei que aí foi janeiro, meu marido falou comigo, falou, por que você não tenta? Vende, até para você se socializar com as pessoas. Então, era um caminho mesmo para eu conhecer as pessoas de Campinas, mulheres, sabe, me enturmar, assim, me sentir. Falei, vamos tentar? Aí eu peguei, tipo, 2.500 de acerto, uma parte do salário, né, do acerto, e investi nos laços. Então, meu marido foi para BH, resolveu algumas coisas no nosso apartamento. Aí, quando ele retornou, que eu abri a mala de laço, eu não sei se eu ria, se eu chorava. Imagina, 2.500 de laço. E lacinhos. Lacinhos. E eu falava, gente, o que eu vou fazer com isso? E aí, eu estava já participando de um grupo de mulheres empreendedoras, lá do Swiss Park, onde eu moro. E eu comecei a postar esses laços. Em 22 dias eu vendi todos. Tudo. Ai, que bênção. Em todos. Foi quando eu fui pra frente do computador e falei, vou criar minha marca.
E foi tudo na brincadeira, no sentido assim, não vai passar disso aqui de um hobby. Só que eu vi que estava dando certo, né? Tanto quanto conhecer as pessoas, fidelizar as minhas clientes e comecei a participar de momentos como um batizado, um casamento, os laços faziam parte. Uhum. E eu amo isso, sempre amei o festejar. E começou com os laços. Então, assim, eu quero ser a dama de honra. Aí eu pedia para a Liliane, que é de BH, fazer um laço exclusivo para essa minha cliente, para a dama de honra. Aniversário de 1 ano da Lili, que é uma das minhas primeiras clientes, eu lembro até hoje. Então, assim, vai ser a cor do vestido dela. Então, assim, foi tudo, começou também com os laços exclusivos, que é o que eu faço hoje, que é a exclusividade dos produtos, da Laços, né? Mas depois de quanto tempo morando em Campinas que começou mesmo logo que Um mês. Em janeiro você falou, mesmo. Eu cheguei no dia 23 de dezembro, em janeiro a Laura de férias ainda pelo condomínio. E em janeiro mesmo, meu marido foi para BH resolver, igual eu te falei, alugar o nosso apartamento lá, que até então a gente não sabia se ia ficar aqui, a gente alugou a princípio. Hoje já é vendido, né? Então foi quando eu falei, vou investir. E esse aí foi o ano. Eu comecei a participar de vários grupos de mulheres empreendedoras. Também tinha um grupo lá de eventos, a gente fazia muita expo, para poder ajudar todas as empreendedoras do Swiss Park. Então, você pagava uma taxa simbólica. E isso tudo que eu estou falando, isso é pandemia, né? Então, a gente fazia. Então, tinha todos os ramos que você imaginar. Tudo que era artesanato, sabe? Tinha a parte também de comida. Era muito legal. Então, ali você tinha a oportunidade de fazer um network, de conhecer outras pessoas, de mulheres. E eu sempre lutei muito por isso. Então, nós éramos 10 mulheres. Tínhamos as camisas e depois foi diminuindo, cada uma com o seu, né? Uma engravidou, saiu, a outra viajou, mudou. Então, foi diminuindo para 6, 4, aí veio a pandemia, realmente foi... meio que acabou. Meio que acabou. E até hoje as pessoas sentem falta, perguntam, Paty, nunca mais vai ter... Agora cada um tá num ritmo, num momento. E assim, durante a pandemia, o que você fez, assim, pra não parar? Porque daí não tinha mais festas pra poder ficar enfeitando as menininhas de lacinhos, né? Sim. Como que foi esse momento? Então, na pandemia, os laços, eles passaram a ser supérfluos. Quem que ia comprar laço, né? Eu ficava pensando assim, gente, ninguém tá saindo. O laço realmente ele é para enfeitar, para combinar com o look da criança. O que eu vou fazer? E os boletos não paravam, né, de chegar, a vida continua. Aí eu comecei a fazer as máscaras, sabe? As máscaras para a máscara lúdica. Falei, gente, eu vou criar máscara. E assim, na época eu ganhei muita crítica, assim, sabe? As pessoas não confiavam, falavam, máscara, gente, daqui a 15 dias isso vai acabar. Né, daqui a 15 dias, que pandemia. E assim, eu lia nos grupos que eu postava mesmo, vender máscara. Só que não era bem assim, né? A gente sabe que, tudo bem que era incerto, mas não foram 15 dias, né? Todos nós sabemos que nós vivenciamos, né? Foram anos, né? Foram 2 anos de pandemia. E eu comecei a criar, como eu tenho os meus filhos, eu tinha referência da dificuldade do uso da máscara para a escola. Aí eu comecei a criar lúdico, Patrulha Canina. Aí eu colocava o nome da criança com o personagem principal. E a mãe começava a me dar um retorno. Nossa, Paty, salvou minha vida. Agora minha criança vai para a escola com a máscara. Uhum. Então eu comecei para esse caminho lúdico. Falei, gente, vou fazer isso. E as crianças, se a máscara incomodava nós adultos, você imagina uma criança? Uhum. Não era legal. Então eu fui para o caminho lúdico, o caminho realmente que fazia com que eles tivessem vontade de usar a máscara. Sim. E a necessidade, porque era necessário. E dali eu comecei a criar o porta-máscara, limpa e suja, dividia o escrito limpa, máscara suja. Tinha escola que pedia 5 a 10 máscaras por dia para troca. Aí fiz o frasquinho de gel, que também era um chaveiro que ia na mochila. Então, foi tudo bem personalizado. Isso, personalizado. E assim foi. Então, não só para as escolas, começaram as mulheres. Paty, eu quero de paetê para combinar com o meu vestido, você é madrinha. Então, o casamento ainda exigia máscara. Uhum. Então, é sempre o Réveillon. Eu lembro que eu vendi muito paetê branco e renda no Réveillon. Natal. Então, eu comecei não só a atender as crianças, como as mães, os homens também, preta, cinza. Uhum. Todo mundo precisava de máscara. Quem não precisava de máscara? Mas dos lacinhos, a sua mão de obra era em BH. Aqui em Campinas, como foi para você encontrar uma mão de obra especializada? Nesses grupos, né, de participação que eu sempre tive aqui em Campinas, eu conheci uma pessoa. Hoje a gente tem um ateliê em Valinhos, né? Hoje, na época era só eu e ela, né? Hoje a gente já está com 5 funcionários. É uma equipe, né? Porque tem aí o rapaz que faz a arte, que aí tem a outra ajudante de costura, enfim. Mas no início ela me procurou, eu comecei a vender umas máscaras simples de tecido, simples, nada de personalizado, através de uma outra pessoa que eu conhecia. E ela viu que eu estava vendendo. Ela perguntou se eu não queria também, se ela me ajudasse.
Aí eu achei até ousada a parte dela, nem me conhecia, né? Eu falei, nossa, ousada, né? Aí eu falei, tá, a gente pode conversar. Aí nós conversamos e eu falei sobre a personalização. Aí ela teve interesse e a gente investiu em máquinas, né? Aí eu tive que investir em máquinas. E ela já fazia a costura criativa, que é diferente do simples, né? Só que ela falou, Paty, mas eu nunca imaginei, né, fazer tanta coisa. Tipo, hoje a gente faz mochila para escola, estojo, né? E tudo mudou. Mudou tudo. Vocês têm um portfólio grande de produtos, né? Sim. Eu vi recentemente, você postou lá um kit de cinema, né? A almofadinha, baldinho de pipoca, o copo, eu acho tão lindo. Assim. Então, assim como teve a pandemia, o término da pandemia, eu tive que me reinventar de novo. De novo, porque a pandemia acabou. E aí, as máscaras, né? Então, assim, eu tive que me reinventar. O que eu ia fazer? Porque apesar que na época eu fazia até para fonoaudiólogos as máscaras, né? Eu fiz muitas máscaras com visor, sabe? Transparente para fono, fazer a leitura labial das crianças, então, do paciente em geral, né? Então, aí o fim da pandemia, e agora? Né? Então, foi quando eu tive que me reinventar. E eu sempre fui apaixonada por criança e por mundo de festa. E a criação era tudo você, assim? Tudo. Aí eu falei, por que não? E foi quando eu comecei a fazer as lembranças, né? Hoje, as lembranças que abraçam é diferenciada, porque todo o nosso trabalho ele é exclusivo hoje. Sempre foi, mas para a sua festa, mesmo que seja um tema comum, você fala, Mi, que é um tema super comum, mas eu te garanto que a sua arte vai ser diferente de uma outra pessoa que já fez comigo do mesmo tema. Porque a gente cria do zero e o nosso cliente, ele vivencia todos os momentos e etapas do processo da criação do seu produto até o final. Então, assim, nada é confeccionado antes da sua aprovação, isso. Entendi. E quando você, de repente, não tem um produto no seu portfólio e alguém te pede, você vai e desenvolve também. Desenvolvo. Eu falo que eu não vou fazer, mas não adianta, gente, eu não consigo. Essa semana mesmo eu peguei uma cliente, assim, com um pedido bem grande, com as medidas dela. Eu falo, não vou fazer. Mas aí, sabe, assim... Você não consegue falar não. Eu não consigo falar não, e a cliente já conhece, já tá com a gente. Só que assim, aí eu peço, o que eu peço pra cliente? Aí são moldes diferentes, eu não vou conseguir te atender, tipo, no prazo de 10 dias. Aí a pessoa tem que estar ciente que não dá. Porque quando tem um molde e as medidas todas no ateliê, é muito mais fácil para a Leila, que é a minha costureira, né? Que eu até falo que ela é meu braço direito, ela... Nossa, é tudo, né? A gente eu falo que a gente é uma equipe. Nós somos uma equipe, né? Até porque se ela vem com o molde dela, você tem que fazer um para ver se vai dar certo aquele molde, então tem né? que ter você não pode confiar 100%, vai que... É verdade. Então, aí ela tem que fazer toda a criação. A Leila, no caso, então a gente precisa de um período maior, mesmo porque eu tô com uma demanda já, com uma agenda já para atender. Eu tenho datas para entregar, somente festas, né? E eu vi no seu Instagram que você atende várias celebridades também, né? Chegou até cantor famoso, né? Conta pra gente como é que na época ainda, Laços da Paty alcançou essas pessoas. É verdade, né? Assim, eu tive o prazer de conhecer algumas pessoas, sim, de celebridade, mas assessoras que me procuraram, sabe? Assessoria de cada um, assim, e são assessoras diferentes. Já me perguntaram, você que foi atrás e mandou mensagem? Eu falei, não. Mesmo porque eu acho que se mandar algum direct para famoso, acho que eles não vão ler, né? Eu acho que deve ser difícil isso. Então, eu fico feliz, assim, esse ramo de festa acaba que o boca a boca, a indicação, ela vale muito. Então, assim, para alguém chegar até você, porque você foi bem indicada, né? Então, eu acredito muito nisso. Por isso que eu prezo muito o meu trabalho e, principalmente, eu falo, é o meu pós-venda. O que eu vender é fácil, eu te vendo aqui essa caneca, e aí? Mas e o pós-venda? E o feedback? Você gostou, deu tudo certo, né? Paty, descosturou, aconteceu isso, volta, a gente vai fazer uma outra, se necessário, sabe? Você pode, assim, todos os meus clientes têm esse respaldo, esse cuidado, que eu falo que é o cuidado do pós-venda. Eu preciso saber se gostou, se deu certo, porque é interessante isso, né? E assim, pelo que eu vejo no Instagram também, você entrega pessoalmente as lembrancinhas em alguns casos, ou é em todos eles? Não, alguns, né? Por exemplo, a gente tá com novidade aí, né? Daqui a alguns dias eu tô com um espaço físico meu, da Laços, né? Então, lá vai ser um ponto de retirada. Então, vai ser um ponto bem bacana, porque assim, eu moro no Swiss Park, muitas pessoas retiram lá e outras retiram no ateliê que é em Valinhos. Então, eu dou opção. Aí, quando a pessoa mora muito longe, também tem um serviço de motoboy, que é um rapaz que já está comigo há mais de 4 anos, então confio no trabalho dele, que ele também faz entrega. Fora Sedex. Então, depende muito de acordo com o cliente, né? E essa nova loja aí,
Vai ser em Campinas ou aqui mesmo? Campinas. Ela vai ficar dentro da Casinha Festeira. A Casinha Festeira é um espaço maravilhoso que fica ali Você foi lá perto. recentemente. Eu fui, você viu? Então, eu fui convidada pela Vanessa e pela Kelma, que são duas sócias, né? E uma é decoradora, a outra também trabalha com balões. Então, assim, tudo se fala, né? Eu falo que ali é tudo, se comunica. Uhum. Aí, quando eu fui, assim, foi realmente para abraçá-la, porque tem pouco tempo o espaço, acho que tem 1 mês e meio, nem 2 meses o espaço. E eu fui dar um abraço nelas. E foi quando eu recebi o convite. Tem uma sala lá disponível. Perguntaram. Aí eu fiquei, sabe, quando essa ficha não cai? Eu falei, será? Será? Aí eu conversei com meu marido. Ele falou, mas você sempre quis ter um espaço, quem sabe não é agora. Uhum. E tá sendo, né? Eu tô no projeto, eu tô com a design de interiores fazendo. Vai ficar muito legal. Vai ficar um sonho, assim. Tenho certeza. Vai ficar um sonho. Não, eu Imagino. tô vivenciando cada segundo dessa nova paleta, dessa nova logo, né? Isso que eu ia te perguntar agora. Como que foi a transição aí da Laços? Por que agora? Como surgiu essa ideia de mudar o nome? Então, eu fiz uma mentoria com uma pessoa muito especial, que eu tenho que citar o nome, que é a Laís Chedid. A Laís, ela é simplesmente assim, ela foi muito importante para mim. Então, eu fiz essa mentoria com ela. No meu caso, foram 6 meses. Porque eu estava com essa dificuldade do desprender, né? Laços da Paty, quantos anos. Só que eu percebia que as pessoas que não me conhecem, que estavam chegando na página, achavam que iam encontrar laço de cabelo e não há mais laço de cabelo, né? Uhum. Tudo bem que foi tudo começou pelo laço, eu sou não, a minha gratidão é eterna, tanto que ele não saiu da palavra ali, porque é um laço, mas hoje transformou. Hoje é o laço de amizade, é o laço de carinho, é um laço de afeto. Então, hoje é tudo que transformou no laço que hoje eu tenho, que é esse carinho que eu tenho com a minha cliente, que tem clientes minhas, gente, que virou amigas, né? Que me convida para as festas. Às vezes eu fico até sem graça, falo, meu Deus, como assim, né? E é um carinho. Então, assim, é o laço de afeto. Então, esse laço, mas como explicar para alguém que está chegando na minha página que é laço de carinho? Aí eu comecei essa transformação, esse processo, porque é um processo, e eu não acreditava muito. Falava, não vai dar certo, não vai dar certo esse negócio. Que processo? Ela falava, confia no processo. A Laís, gente, que processo é esse? Ela está dentro de você. E realmente a mudança tem que vir de dentro para fora. Aí um dia eu reparei, eu falando nos stories, né? Aqui dá laços, aqui dá laços. Aí todo dia eu comecei a olhar, eu falando depois. Eu gravava e vi automaticamente. Assistia. Ah, dá laço, aqui dá laços. Aí parou. Aí eu saía, alguém tava com algum produto meu, alguém perguntava, tipo, ô Roberta, da onde que é essa. Ah, dá laços. Dá laços, dá laços, dá laços. Falei, gente, tá na minha cara o tempo todo. Nome. E eu não tava enxergando. Então é um nome, assim, que tem um significado muito grande, que eu acredito muito no dar laço, menos nós, né? Eu acho que o dar laço vem com todo o significado mesmo de envolver, dessa amizade, desse carinho. E o mundo precisa disso, né, gente? De laço. Para quê? Dificultar no nó. Eu falo, gente, o laço vem tudo junto. E as lembranças que abraçam, porque os retornos que eu tenho são sempre esses, né? Tipo, Paty, fez todo o significado. Olha, Paty, eu tô viajando com a maleta, olha onde eu tô. Eu falo, gente, as lembranças, elas vão, né? Elas não estão ali só depois da festa e acabou e você pega e não vai mais usufruir daquele produto. Então, toda a lembrança que eu faço é exatamente para você lembrar daquele momento, que eu acredito muito no festejar, no celebrar a vida. Então, quando você convida alguém, hoje em dia é tão difícil você fazer uma festa. E quando você faz, você convidou aquelas pessoas, com certeza, todas têm um significado muito grande para você. Né? Porque é difícil fazer uma festa. E ao agradecer que é a saída, eu acho que tem que dar uma lembrança especial para a pessoa. Sim. Obrigada, né, por dividir conosco. Celebrar a vida. Então, eu acredito muito nisso. E todo mundo que recebe a lembrança sempre tem um retorno, um feedback positivo. Então, para mim, isso é fundamental. Não, isso que eu ia falar sobre a Dallas. Eu falava assim, eu tenho certeza que uma parte da inspiração, né, depois do slogan que você colocou, né, de lembranças, que abraço e tal, foi isso, né? Da onde que é a lembrancinha? Ah, dá laços. Ah, da onde é essa maleta? Ah, dá laços. E eu achei que quando você postou lá a nova marca, eu falei assim, gente, não poderia ser mais perfeito. Todo mundo falou. Não é? E assim, e o medo, né? A Isa que fez toda a minha identidade, o medo, assim, para poder falar. E a aceitação das pessoas. Eu falava, não vai dar certo. A Isa, calma, confia, também vão. E as letras, fonte. Aí quando o sorriso do D, que tem uns olhinhos, aquilo ali para, assim, as letras no início da formação que a criança está começando a escrever, tudo isso da criança, né, que eu trabalho. Eu vou trabalhar para os adultos, sim. Ontem mesmo eu fiz uma festa para uma senhora de 70 anos, está celebrando a vida.
né? Mas o meu nicho, que eu vou focar na minha página, no feed, é o infantil. Principal, é o infantil. É o infantil, mas não vou deixar de atender. Então, assim, é a criança, né? E às vezes as mães gravam um áudio deles. Ai, gente, isso pra mim aí me emociona. Aí me emociona. Ai, tia Paty, eu amei. E eu tenho uma fragrância, né? Eu tenho um cheirinho de tutti-frutti da Laço, que foi criado já. Então, esse cheirinho vai em todos os produtos. Então, os feedbacks que eu tenho. Quando a gente abriu a sacola, esse cheirinho ficou aqui na minha casa. Meu marido foi buscar aí na sua casa, diz que o carro dele tá com cheirinho uma delícia. Sabe, assim, que eu falo, olha, é uma diferença. É coisa pequena que você fala assim, não vai... Mas que chama a atenção da criança, né? Do adulto também, você não vê no carro. E a memória olfativa, né? Exatamente. A memória olfativa. Que fica ali pra sempre. Vai, né? A pessoa, quando vê a lembrancinha, vai sempre lembrar daquele momento. Eu falo que eu mergulho de cabeça. Em cada festa, eu tô mergulhando de cabeça. Porque eu falo, cada cliente é único. Assim como cada lembrança é única, você é única. O outro que vai chegar é único. Porque é momento, né? É um momento que tem que celebrar e tem que ser o melhor. Vivido ali, né? Que legal. E assim... lidando com toda a empresa, criação, né, vendendo produto, fazendo criações, como é conciliar a sua maternidade estando aqui sozinha, só você, seu marido e os filhos? Não é fácil. Falar pra você que não é. Eu não quero emocionar, mas é difícil. Assim, por mais difícil que seja, igual eu te falei no início, eu falei que eu não ia vender lenço. Então, assim, eu falei que eu não ia ficar chorando pitangas na minha vida. E eu fui mãe aos 40 anos, né? O Enzo, ele veio no meu auge dos 40. Então, assim, aquilo que estava mais difícil, colocar assim, nossa, ficou impossível. Mas eu falo que Deus te dá uma força, gente, que é inexplicável. É inexplicável, porque tudo que eu faço é por eles. Né? Então, assim, qual que é o combustível? São eles. Por que eu acordo tão cedo? Por que eu trabalho tanto? Lógico que eu amo a minha empresa, eu amo os meus clientes, mas por que às vezes, muitas das vezes, eu tô até tarde trabalhando? É por eles. A gente sabe que isso aqui passa. Isso aqui vai passar, mas quem que fica? São eles. Então, tudo que eu tô construindo, que eu luto, assim, há 6 anos, é pelos meus filhos. Então, eu espero de coração que eles entendam. Então, assim, muitas das vezes eu sei que eu tinha que estar mais presente, e eu me cobro, né, ainda, né? E eu faço de tudo. Essa semana, ontem à tarde, eu passei com eles no shopping, brincando. Então, a gente tenta conciliar. Hoje, eu falei, a mamãe não consegue, hoje eu já tenho um compromisso, amanhã eu já tenho um compromisso com eles de novo. Então, assim, a gente tenta fazer de tudo para agradar. Mas, muitas das vezes, a gente não consegue, né? Assim, suprir tudo. Como você falou, eu sou sozinha aqui, e meu marido. E o meu marido, eu falo que ele não é só um marido, ele é um parceiro, né? Tem 28 anos que a gente tá junto. Então, eu falo assim, se não fosse um parceiro, eu não teria 3 filhos com ele, né? Então, assim, tem que estar junto, tem que ajudar. Toda a força vem pelo apoio dele, né? Muita. Eu falo que ele acredita mais em mim do que eu própria. Mesmo. Sabe, quando foi da sala aí da casinha, dessa oportunidade, ele falou, não, é sua oportunidade, você vai. Sabe, você vai, é um sonho, e você tem todo o potencial, já deu certo. Então, assim, você ter um parceiro do seu lado também faz as coisas ficarem um pouco mais leve, entendeu? Mas, assim, falar que é fácil não é. Igual o Enzo faz terapia, o Enzo, ele faz TO, ele faz fono. Terapia ocupacional. Ele faz TO, ele faz fono. Então, assim, aí eu tenho que... Os 3 estudam de manhã, mas a Laura tem um horário diferente dos 2 e eu sozinha. Pra levar e buscar na escola. E agora com espaço físico ainda. Espaço físico, casa. Trabalhando, casa, levando o filho pra terapia, pra fono. Mas precisa. E aí? A gente tem que dar conta, né? E a gente dá conta. No final dá tudo certo, né? E é o que eu te falei, como eu tenho esse parceiro, às vezes ele consegue. Tem dia que tem reunião, né? Ele trabalha na Vivo. Então, tem dia que ele não consegue mesmo. Tem dia que ele fala, não, pode deixar que a Laura eu pego, que é outra escola. Aí eu pego os outros 2. Então, é isso. A gente vai levando. Mas eles são, assim, tudo na minha vida. Meus filhos são meu combustível, entendeu? Se eu tô aqui, pessoal, como é que eu recebo muitas perguntas assim. Como você dá conta? Às vezes, eu só tenho um filho. Tá demais um filho. Imagina você com 3. E eu tenho 3 faixas etárias diferentes, né? Quando o Enzo nasceu, eu lembro que eu ia pro supermercado que eu comprava, tipo, fralda pra ele e eu pegando absorvente pra Laura. Oi, a diferença. Porque ela já tava com 12 para 13 anos quando eu tive o Enzo. Então, foi no auge dos 40 anos, né? Sim. E esse ano ele faz 5. E deu tudo certo. Ai,
E dá tudo certo, gente, dá tudo certo. Mas a sua adaptação em Campinas, assim, para se adaptar mesmo, né? Você já, com um mês, você já conseguiu se encontrar, vamos dizer assim, num negócio, num ramo que no futuro ia te trazer grandes, né, recompensas, vamos dizer assim, entre clientes, amizades, né, satisfação pessoal, profissional, né? Mas a sua adaptação aqui na cidade, sem a mãe por perto, sem ninguém, como foi a sua adaptação aqui mesmo na cidade? Então, na verdade, se hoje me perguntar, você quer voltar para BH, eu voltaria, tá? Eu não vou mentir, não. E isso eu nunca menti para minha família. Só que lá da minha casa, dos 5, só eu voltaria. O Enzo não conta, né? Ele tem 4 anos, para ele todo lugar tá ótimo. Nasceu aqui. Mas ele tá tudo bem. Mas a Laura, que já namora, como eu falei, já tem um nicho de amizade. O Gabriel, que tem mais tempo aqui do que lá, que hoje ele tá com 13, ele veio com 6. Então ele tem mais tempo aqui de vida do que em BH. Construíram já uma relação aqui. E assim, muitas coisas eu converso com ele, ele já esqueceu de BH. E meu marido, nossa, ele adapta em qualquer lugar. Ele é muito... ele é muito prático, assim. Então, pra ele tá tudo certo, tá resolvido, entendeu? Uhum. Só que talvez o meu seja o apego. Eu só tenho a minha mãe. Então, talvez seja isso que ainda faz com que eu queira voltar, porque ela não se adaptou em Campinas. Eu queria muito que ela morasse comigo. Mas ela já tem 74 anos, ela gosta da vida que ela tem lá, né? De morar sozinha, já não tem meu pai há muitos anos. Você tem irmãos? Um irmão só. Mora lá também? Mora, mas, né, também... E é homem, diferente de mulher, né? Então, assim... Eu já falei, mãe, vem pra cá, mas ela não quer. Então, também eu tenho que respeitá-la, né? Eu tenho que respeitar a vontade dela, que é estar lá. Só que eu não consigo estar presente de forma que eu gostaria. Né? Muitas das vezes de levá-la ao médico, de acompanhá-la numa consulta. Né? Ainda mais na idade que ela tá, isso, né? Eu me cobro quer também. mais atenção. Só que eu não posso. Né? Eu tenho uma família, eu tenho um casamento, eu tenho filhos. Então, talvez seja por isso que a minha vontade de voltar. Não pelo que eu construí aqui, né? Pelo que eu construí aqui. Tenho amigas, sim. Só que lá eu tenho tudo, né, de amizade, de família. Que eu tô falando, tanto a parte do meu marido quanto da minha mãe. Então, a minha. Então, assim, a família é toda lá. Toda. O que mais você sente falta lá, além de família, de BH? Ai, da comida, de tudo, os passeios. Olha, eu vou ser muito sincera, como eu sempre fui com as minhas clientes quando elas me perguntam. Do aconchego das pessoas. A Campinas, eu acho as pessoas um pouco mais frias, assim, sabe? Assim, no início eu fiquei bem... Sabe, aproximar. E a gente é todo, nossa, entra, vamos tomar um café. Pra gente tá tudo muito bom, entendeu? Eu gosto de abraçar, eu gosto de conversar, eu gosto de brincar. Aqui eu acho as pessoas mais sérias. Não sei se estão erradas, não tô julgando, né? Porque cada um tem realmente... Não, mas eu acho que você tá certo, porque eu tive lá uma única vez, e por isso que eu falei que eu moraria lá fácil, porque eu me senti muito acolhida. As pessoas, assim, eu não sei. Eu acho que tá no sangue de mineiro, e mineiro com mineiro, né? Se adapta bem. Se dependesse de mim, minha casa todo dia tem a gente comendo pão de queijo, tomando café, porque eu gosto disso. E as pessoas aqui não são assim, são mais frias. Igual eu tô te falando, não estou julgando, nem sei se estão erradas, né? Cada uma realmente no seu canto, vivendo a sua vida. Eu sei que é corrido, mas tem que ter um tempo pra amizade, tem que ter um tempo pra você se divertir. Porque eu acho que as pessoas, assim, já cresceram nesse meio, vamos dizer assim, meio de frieza, e aí vai se adaptando, se fecham, né? E aí acaba crescendo, vivendo. Então, isso pra mim foi assim, a maior dificuldade que eu tive e que eu tenho, e eu acho que eu vou ter enquanto eu estiver aqui. Porque eu não vou mudar as pessoas, não tem como mudar as pessoas. E eu também não vou mudar a minha essência, né? Eu sou assim, eu gosto de conversar. Eu gosto de papear, eu gosto de tomar um café. Acho muito... A vida é muito rápida, né? Você só trabalhar, só trabalhar, só trabalhar. Então, assim, tomar um café, jogar uma prosa, a gente fala prosa, a gente adora prosear. Então, isso eu sinto falta. Das minhas amigas, sabe? Minhas amizades de BH eram assim. Então, isso que a gente não tem. Todo mundo ali dentro da sua casa, no seu mundo fechado, e não tem. Eu acho frio, né? Então, lá não. Lá, você mesmo acabou de falar, você já conhece. O calor humano. Até para uma informação, por exemplo. Você vai... Graças a Deus eu tenho um Waze, né? Mas se eu depender de perguntar as pessoas... Nossa, sabe? É ali. Ou então, sabe? Assim, meio... Lá não, aí a gente vai dar uma informação, vira até amigo, vai até levar você no lugar, né? Porque, deixa que eu te levo. Quer que eu te levo? Entendeu? Então, assim, é isso. Mas aquilo que eu já falei no início, e eu já repeti algumas vezes aqui, quando eu vim com meu marido, eu falei, eu tô com você e eu não vou chorar realmente pitangas e chorar o leite derramado. Vamos junto. Porque eu também, muitas das vezes, eu não queria ficar sofrendo, chorando na frente dele, pra ele falar, nossa...
tirei dela o mundo, né? Tirei dela a cidade, a mãe. Então, eu não queria também passar isso para ele. E me fortaleci. E muitas vezes pelos meus filhos também. Porque eles adaptaram super fácil aqui. Esse perguntou da adaptação, o negócio foi comigo. Mas assim, eu me emocionei aqui com você contando, mas eu não sofro todos os dias, assim, eu não fico remoendo isso, não. Eu vivo. Não, é um momento, assim, que você tá lembrando. Sim. Você tem a sua mãe lá, você falou que ela tá aqui agora, né? Tá passeando aqui, Passeando sábado, aqui ela de vai ter 15 férias. dias, que ela tá aqui. E é uma delícia quando ela vem. E as crianças, e hoje é dia dos avós, né? Então, assim, já fez uma surpresa pra ela cedo, com uma lembrança da Dalaças, é claro. E, assim, é muito gostoso, né? Esse carinho de vó. E eu perdi meu pai muito cedo, eu só tinha 20 anos de idade. Então, bem jovem. E meu pai era mais jovem ainda, 42. Nossa. Né? Ou seja, ele tinha uma idade que hoje eu sou mais velha. Mais velha que eu. Então, assim, meus filhos, ele não conheceu nenhum neto. Então, eu acho que é isso. Mas aí os netos estão lá com ela, uma alegria, uma festa, né? Quando ela tá aqui. E ela deve curtir super quando vem, né? É uma pena ela não aceitar vir ficar aqui com você. E pela Até idade... porque ela nem, vamos dizer assim, ela não tem que se prender, não né? Tem. Pra cuidar de ninguém, ela sozinha. Ela podia muito estar aqui, mas são escolhas, né? São escolhas. A gente pela acaba... idade a gente não pode forçar, né? Ela gosta de Sim, estar lá, né? Ela se sente bem com o mundo dela. Então, também tem que respeitar. Mas sempre que dá, a gente dá um pulinho lá. Pelo menos tem um lugar gostoso para passear, né? Verdade. Passar as férias. O Paty, quem te acompanha vê que você está sempre envolvida em muitos eventos, né? Você conhece muitas pessoas aqui e isso te ajudou bastante, né? Que você comentou, a crescer o seu negócio. E assim, como é pra você? Você tem um relacionamento tão fácil com as pessoas, assim, você dá uma dica aí pra quem é muito travado, pra quem é muito fechado. Como que faz pra ter essa alegria e conseguir se relacionar com tanta gente diferente? Então, na verdade, eu acho que é a essência mesmo, né? Da gente, né? Igual, por exemplo, eu não consigo... tá no sangue. É o jeito mesmo, assim, não tem muito segredo. Igual, eu tento estar nos eventos, eu recebo os convites, assim, eu tento homenagear todo mundo que tá abrindo o estabelecimento, né? Essa semana passada eu tive um. Eu acho que as mulheres, então, empreendedoras, eu bato palma mesmo, né? Tiro o chapéu, porque não é fácil empreender. Não é fácil, é um desafio. E é um diário, né? Um desafio só na hora que você abre, não. É desafio diário. Todos os dias você tem esse desafio. Só que tem pessoas que eu me inspiro também aqui em Campinas, né? Empreendedoras que fizeram com que eu também, assim como algumas falam, ai, Paty, você me inspira, eu fico feliz em saber. Eu também tive outras pessoas que fizeram com que eu me inspirasse, falasse, não, se a pessoa pode, eu também posso. Eu também sou capaz. E eu acredito muito. Às vezes as pessoas falam, né? Ah, mas você não é capaz. Ah, não vai dar certo. Eu acho que tem que seguir com pessoas que vibram com você, né? Pessoas que acreditam no seu potencial. E não ouvir pessoas negativas, porque a gente vai encontrar no caminho, né? No caminho sempre tem alguém, né? Vai encontrar. E eu já encontrei, claro que já, né? Que desdenharam, que não acreditaram, que era só lacinho. Já ouvi falar isso, só lacinhos. Entendeu? Então, assim, na época eu convi, mas ela só vende só lacinhos. E também da máscara, uma máscara, nossa, que bobagem. 15 dias vai acabar isso, é uma virose. Então, assim, eu não deixei isso. Falei, não, vou continuar. Então, você não pode ouvir muito pessoas negativas. E eu sei que existem muitas pessoas que me seguem, que querem empreender e que não acreditam no potencial que tem. Tem porque eu tenho certeza. A gente tem uma força que às vezes a gente desconhece, principalmente nós mulheres. Entendeu? Então, assim, a gente levanta, luta pelo que você sonha, né? Igual eu falei, a vida passa, tem que lutar pelo que você sonha, que você deseja. E foi o que eu fiz, eu sempre acreditei. E fui. Em nenhum momento da sua vida, assim, quando você veio pra cá, você pensou em desistir dos laços da empresa e retomar a profissão que você tinha em BH? Você nunca nem cogitou a possibilidade de procurar alguma outra empresa para atuar na sua área? Não, porque eu não queria CLT mais, sabe? Principalmente porque como eu estava longe da família, eu ficava pensando assim, a minha filha ainda era pequena, tinha 9 e o Gabriel tinha 5 para 6 anos. Eu queria cuidar dos meus filhos. E como eu vi essa oportunidade de vender os laços dentro da minha casa, que até então era dentro da minha casa, com meus filhos ali, eu tendo a oportunidade de acompanhar o crescimento deles, eles ainda pequenos e sem uma rede de apoio aqui, onde vai colocar os meus filhos para trabalhar? Aí o meu marido falou, não, vamos continuar com os laços, você tá feliz? Assim, igual eu falei, eu fui conhecendo as pessoas também.
Aí foi na hora que teve o grupo de mulheres empreendedoras e a gente começou a fazer expo. Então cresceu, comecei a fidelizar as clientes e aumentou o laço mesmo. E foi quando eu criei a marca e a página. Então eu comecei a faturar também, a ganhar através dos laços. A Liliane, né, que realmente esteve comigo desde o início, que fez os laços, muitas mensagens eu recebi dela. Ela falou, Paty, você me ajudou a pagar a faculdade de medicina da minha filha. Olha. Então, isso para mim é muito gratificante. Assim como ela me ajudou aqui a recomeçar, né, uma cidade diferente, um momento diferente, uma profissão, né, que até então gestão de pessoas, apesar que eu lido com pessoas o tempo todo, não mudei tanto aí, né, mas ela me ajudou. E é uma via de mão dupla. Assim como ela me ajudou, eu ajudei no faturamento para ela pagar a faculdade da filha, que hoje está se formando em medicina. Então, assim, sou muito grata, Liliane. Só que realmente teve a pandemia no qual, como eu contei, tive que me reinventar. Certo. O que eu queria mencionar também a seu respeito, Paty, é que a gente vê assim, você, desde o início, incentivando as pequenas empreendedoras no grupo. Eu falo que até comentei de você vir seguir o meu Instagram quando eu ainda tinha acabado de abrir, né, o Webcast, estava lá, você me seguindo. E isso que é legal, porque a gente vê a humildade, porque você já passou por isso lá atrás, e é gostoso quando a gente vê as pessoas crescendo juntas, uma incentivando a outra, e isso incentiva outras mulheres, né? E outra coisa, isso inspira outras mulheres. É o que eu falo, você me inspira, e eu acho muito bonito o seu trabalho, assim, tanto pelo que você vende, pelos produtos que você cria, quanto pela mulher que você se tornou. E pela mãe forte e trabalhadora, guerreira, mãe que consegue cuidar da casa, né? Conciliar tudo. Conciliar tudo, né? Como você falou, é uma força que a gente não explica, que só Deus que dá que dá essa força pra gente dar conta de tudo. E depende muito da gente também, né? Realmente eu falo que nada cai do céu. Nada, nada, nada. Então, a gente tem que acreditar muito no nosso potencial, né? Porque o que tem de pessoas querendo realmente derrubar, que não acreditam, que dão mensagens negativas, gente, são muitas, são muitas. Só que você não pode se apegar nisso. Além de Deus, claro, em primeiro lugar, que a minha fé nele é tremenda, já passei por situações super difíceis. Esse ano mesmo meu filho ficou na UTI, né? Se acompanhou também um processo. Ano passado também ele ficou, foram 2 anos, assim. É tão difícil, sabe? Assim, ser sozinha, né? E eu falo, gente, o quanto é difícil. São lutas que a gente passa, provações, na verdade, né? Só que você não pode desistir, entendeu? Tem que ter força. Tem que ter força, acreditar. Você quer compartilhar o teu testemunho aí do seu filho, do que ele passou, do que vocês viveram? Foram dias difíceis. Ano passado ele ficou internado e teve uma bronquiolite. Eu até falo porque muitas mães me perguntam por causa de filhos menores, né? De crianças aí. E olha que ele estava com 3 anos e às vezes a bronquiolite ela é para crianças até menores, né? E ele teve. Ele é aquele bebê chiador já desde que nasceu, enfim, e ano passado a gente teve esse susto, né? Ele ficou no hospital, ficou internado 8 dias e foram dias muito difíceis. E quando foi esse ano, foi mais grave. Aí esse ano ele chegou a ir para UTI. Nossa. Aí foi realmente a parte da asma, né? Ele tem asma. E ele segue em tratamento desde então. É um tratamento que eu tô com um pneumo que tá seguindo e ele não pode ficar sem o tratamento. Né? Então, assim, é um outro tipo de bombinhas que ele usa, né? Outro nome. E é um tratamento contínuo. Claro que eu acredito muito que ele vá se curar e vai ter a idade certa. Também dizem que isso vai passar. Mas, poxa, é difícil, né? Enquanto isso, o cuidado é redobrado e Principalmente diário. que ele já frequenta escola. Ele precisa frequentar a escola, né? Eu não posso também deixar ele na redoma de vidro. Mas ele vai para a escola. Só que a gente sabe, eu até brinco, em todas as férias ele fica bem. Chega, volta às aulas, né, por causa das crianças, virose, enfim. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo, a gente está em tratamento, mas foram... E eu não parei de trabalhar, né? Então, eu até... Como é que você consegue? Gente, eu tenho planejamento. Então, por exemplo, se você pegar meu celular aqui, eu tenho um conteúdo para 15 dias. Entendeu? Então, assim, o que eu faço? Eu estava no hospital... A minha página não parou. Mas não era eu que estava ali postando, brincando, sorrindo. Eu tenho conteúdo. Eu tenho festas que já aconteceram. Né? Festas que eu vivenciei de verdade. Aquilo que você está vendo é de verdade. Porque foram festas vivenciadas, alegria.
Mas no meu momento eu estava ali no hospital dando o maior apoio para o meu filho. Cuidado. Mas enquanto isso, a minha página não pode parar. Ela não pode parar porque eu lembro que foi numa semana do Dia das Mães. Como é que eu faço com os meus clientes? E meu comprometimento? Ainda tem isso. Né? São clientes que já fecharam os presentes para as mães, já deixar na mão, não poderia, né? E fora a equipe que eu tenho realmente para me ajudar por trás. A gente precisa, né? Nessa hora, é a equipe que ajuda mesmo. Certo. As entregas, enfim. Mas deu tudo certo. Ai, que bom. Que bom que seu filhinho tá melhor e agora é só continuar, só né? cuidar, o tratamento. Cuidar. É, isso aí. Paty, pra gente encerrar aqui, queria saber se você quer deixar alguma mensagem, algum recado aí para essas mulheres ou qualquer pessoa que tem medo de se reinventar, tem medo de se arriscar, não sabe por onde começar. Que dica você teria? É exatamente o que eu falei, do acreditar. Eu acho que tem que... Porque se você não acreditar em você, quem que vai acreditar? Né? A gente tem que acreditar na gente. Eu acho que você tem que acreditar em você, no seu potencial. Amar o que você faz também, procurar aquilo que você... Tem que ter prazer no que você faz, né? Não adianta também, eu sou empreendedora, mas faço por fazer, só pelo financeiro. Né? Eu acho que você tem que colocar amor em tudo que você faz. E as pessoas brincam, né? Nossa, Paty, a gente sente de longe como você ama esse mundo. Eu falei, amo, brilha os meus olhos. Sabe, brilha eu saber que eu tô ali de uma certa maneira compartilhando um momento de festa. Igual até comentei de ontem, de 70 anos, eu tô fazendo uma de 81 anos. Gente, eu tô tão feliz por essa. Essa, se ela me autorizar, vai ser case, assim, de página, que eu vou contar a história dela. 81 anos, e ninguém tá fazendo a festa por ela. Ela tá fazendo tudo comigo. Escolhendo tudo. Eu falo, gente, olha que legal. 81 anos, ela comemorando a vida, não tá reclamando de nada, feliz, e eu com 45 vou reclamar? Sabe? Não vou levantar da cadeira e não vou ter atitude. Então, é a mensagem que eu deixo. Levanta da cadeira, acredita. Sabe? O que eu falei, é difícil abstrair pessoas negativas. Eu sei que é difícil, muitas vezes, você abstrair. Mas existem. Mas caminha com quem confia em você. Né? Caminha e acredita naquelas pessoas que te apoiam. Então, assim, e se eu fosse ouvir, você acha que eu estaria aqui hoje? Nunca. Não, principalmente eu que vim de outra cidade. Existem muito, sabe, Evelyn, panelinhas, né? Muito. Não é só em Campinas. E eu tive isso aqui. Eu tenho até hoje, tá? Grupos de pessoas com panelinha que, opa, você não entra, né? Você não entra. Você nem é daqui, né? Quem é você? E eu não penso assim. O que eu posso somar, igual eu te falei, eu gosto muito de homenagear as pessoas que estão abrindo os empreendimentos, porque, gente, é tão difícil. Vai ali, dá um abraço. A pessoa fica tão feliz com um simples abraço, Sim, sabe? com certeza. Né? E a lei da abundância também, né? Eu acredito muito nesse retorno. Você vai fazer, você vai dar, você vai receber. Então, amanhã sou eu também abrindo espaço. Eu quero receber todo mundo lá, né? Me prestigiando, me abraçando, levando energia positiva. Então, o que eu puder falar das pessoas, das mulheres empreendedoras, eu vou estar sempre falando. Seguir você com 30 seguidores, com 50, não me importa se você amanhã vai ter 100 mil, sabe? O importante é eu acreditar na Evelyn. Você está aqui, você está apostando no seu negócio também. Então, eu acho muito importante isso, você acreditar. Porque depender de mim, eu vou estar sempre lutando pelas mulheres empreendedoras, gente. Que bonito isso. Isso é importante, né? A gente se sente até mais fortalecida com pessoas como tamo você. junto, assim. é claro. Tem que acreditar. É isso aí. Vamos encerrar, então, aqui na câmera central. E essa foi a Paty, da empresa da Laços. Obrigada, Paty, por participar, por contar a tua história, por mostrar como você se reinventou, como não foi tão fácil, mas você conquistou, conseguiu, sem desistir, né? Você confiou em você teve seu marido para te apoiar aí, e que bonita a sua história. Obrigada por compartilhar. Eu que agradeço mesmo pelo convite. E é isso, gente. Até o próximo Webcast.